Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, quinta-feira, estamos nos aproximando aí já do final de semana. Logo mais chega a sexta-feira e chega o sábado. E aí sim, acabou o sossego de quem torce pro Goiás, acabou o sossego do torcedor esmeraldino, porque sábado tem um confronto entre Goiás e Volta Redonda, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E nós temos aquele dilema, né? Vencer ou vencer. É o Goiás que, apesar de ser o melhor mandante da competição, há 5 rodadas não consegue vencer uma partida fora de casa. Foram 5 jogos, 2 derrotas e 3 empates. O Goiás tenta agora voltar, né, a ser o time dominante fora de casa para buscar esses 3 pontos e talvez conseguir se tornar líder isolado da competição. Hoje divide a liderança do campeonato com o Curitiba. Ambos têm 50 pontos e dividem aí, né, a liderança. O Curitiba, com um saldo melhor de gols, né, sai levando a melhor nessa disputa aí pela liderança do campeonato. O Goiás joga contra o Volta Redonda fora de casa. Volta Redonda também não tem um retrospecto maravilhoso, mandando jogos dentro do seu domínio. São 5 jogos, os últimos 5 jogos. Venceu apenas um, né? Venceu apenas um, que foi contra o Remo. Ou seja, uma vitória expressiva contra um time que briga pela parte de cima do campeonato. Então o Goiás precisa entrar em campo com bastante preocupação, porque venceu o Remo, que deve disputar até o final aí uma vaguinha no G4 para subir para a Série A, né? Então, olho aberto, né? Vai ser um jogo dificílimo. O Volta Redonda vai querer o resultado, assim como foi para cima, 2-1 contra o Remo, ganhou o jogo e conquistou os 3 pontos. Para essa partida não deveremos ter muitos desfalques, né? Tô acompanhando a situação do Pedrinho, que já está próximo de retornar e vem fazendo falta, por incrível que pareça. Hoje o Pedrinho é um jogador que faz falta, né? O estilo dele, um pouco mais brigador ali na frente, faz uma falta danada, né? A recuperação dele ainda já está entrando, está entrando em fase final, já para poder fazer a transição, para poder ser opção novamente aí para o técnico Wagner Mancini, que vem sofrendo com o ataque. Se antes o problema do Goiás era a defesa, aparentemente resolvido, já tem 3, 4 jogos aí que o Goiás vem sendo pouco vazado, né? Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos a gente não levou gol, né? Dito isso, contra o Paysandu não levou, contra o Curitiba não levou, né? Levou um gol contra o Ferroviário. Então, assim, eu acho que nos últimos 4 jogos apenas um gol. Então, aparentemente, o problema da defesa era aquilo que a gente falava aqui, era o Tite, né? A saída do Tite, ela trouxe uma tranquilidade para a defesa do Goiás, porque jogar em linha alta colocava toda hora o Messias lascado, né? Porque é um jogador lento que não dava conta de fazer a recomposição. Então, quando ele subia, sempre sobrava nas costas do Messias. Mas a gente percebe-se que, assim, apesar do Messias não ter uma qualidade excepcional como zagueiro, o problema mesmo era o Tite, que foi só ele ir pro banco. E o Goiás conseguiu consolidar novamente a zaga, que chegou a ser a melhor zaga da competição, que o ano, né? E se tornando aí uma zaga mais firme, que inclusive o ano passado ficou várias partidas sem tomar gol. Essa dupla, né, que aparentemente vai dar conta do recado até o final da competição, que é Messias e Lucas Ribeiro. Agora precisa resolver o ataque, com urgência. O Goiás tem movoado muito o meio campo, né? A gente sempre teve aquela preocupação em manter mais a bola ali, em segurar o jogo, mas infelizmente os jogadores não têm criatividade, né? A gente vê ali que joga com 3, 4 meio campos, mas não tem aquela objetividade. A gente precisa, no último jogo eu senti falta demais de um jogador de velocidade, né? Tudo bem que entrou o Wellington Matheus, para mim entrou mal pra caramba, né? Talvez ali a melhor opção fosse o Jajá, mas não tem como você saber, porque às vezes o Jajá poderia entrar e também não jogar absolutamente nada, mas faltou muita velocidade. O time do Atlético conseguia essa velocidade nos contra-ataques, principalmente com o Lelê, que era um jogador centroavante alto, mas ele é rápido, conseguia dar uma boa, né? O Yuri também conseguia descer bem. Então, para o Goiás faltou muita velocidade nesse jogo do Atlético, precisa corrigir isso aí, porque não adianta você ter ali 3, 4 homens de meio campo, mas a bola não chega no ataque, né? Os caras não conseguem finalizar. Precisa organizar essa transição do meio para o ataque. E o Anselmo Ramon precisa urgentemente, Anselmo, você precisa, filho, jogar dentro da área, né? O cara é centroavante, né? A gente sabe que ele é um centroavante, que ele tem uma qualidade, que ele é oportunista, mas só fica fora da área. Não dá para jogar com centroavante assim.
né? O cara toda hora tá marcando, toda hora tá fora da área. Muitas vezes você vê o Anselmo Ramon no meio campo buscando jogo. Não tem a necessidade de jogar com 4 meio-campos e o centroavante sair para buscar jogo. Isso é a pior idiotice, imbecilidade que eu já vi no mundo do futebol. Você jogar com 4 homens de meio-campo e o centroavante, camisa 9, o matador, ter que ir lá no meio-campo buscar a bola. Não tem condição. Ah, mas é o estilo de jogo do Anselmo Ramon. Então bota ele no banco. Para jogar dessa forma aí, ele não acrescenta em nada. É melhor colocar pontas lá e ver e ficar na sorte. Porque se o Anselmo Ramon continuar saindo, descendo o tempo inteiro, é um a menos em campo. Ele praticamente foi isso, um a menos em campo contra o time do Atlético no último jogo. Aquele jogador que não ajudou bastante, não ajudou nada, na verdade, né? Deu uns 2, 3 toques na bola e no restante da partida passou o jogo todo sumido, né? Então não adianta você ter um centroavante. Isso aí é muito culpa do seu Mancini, que não aceita crítica, e do seu Andrino, que não conseguiu contratar um centroavante. E aí eu divido a culpa também com o Conselho de Administração do Goiás, com o Conselho Deliberativo, com a parte financeira do Goiás, que não aprovou a contratação de outro centroavante, porque a maior burrada foi liberar 2 centroavantes e não contratar nenhum. Hoje o Goiás só tem o Anselmo Ramon. Nós liberamos o Facundo Barceló, que era horrível, e liberamos o Brenner Herculano, né? Achando que liberar o Brenner Herculano era um ótimo negócio. Hoje ele faz falta, porque se colocar Anselmo Ramon desde que chegou e a passagem do Brenner Herculano, acho que fez muito mais gols o Brenner Herculano do que o Anselmo Ramon. Então precisa, né, ficar fixo dentro da área para fazer valer ali o seu faro de gol. Jogando do jeito que tá, é um a menos em campo, e não é só essa rodada, não. O Anselmo Ramon já tem uns 3, 4 jogos que é um cara inexistente dentro de campo, né? Ele é o cara que tem que ficar na bola e a bola tem que chegar nele. Por que os laterais do Goiás não cruzam? Porque não tem ninguém dentro da área. Então muda esse esquema burro de jogar, obriga ele a ficar lá dentro da área, fixo, e bota os laterais para cruzar. O Lepo tá fazendo um campeonato perfeito até aqui, ótimo jogador, tem multa fixada no valor de 4 milhões de reais. Eu sei que praticamente impossível o Goiás pagar esse valor ao Vitória, mas ele vale. Ele é um jogador que tá em alta pra caramba, tá jogando muita bola, né? E provavelmente vai para algum time de Série A. Se não for o Goiás, não conseguir renovar com ele o ano que vem, ele vai para time de Série A porque tem qualidade. Jogador bom demais, tá jogando machucado, com a mão machucada, e para mim vem sendo o destaque aí até agora do Goiás na competição. Então precisa, né, os laterais cruzar a bola dentro da área, no meio da confusão. E esse jogo do Goiás aí foi um jogo meio atípico. A torcida lotou, deu para sentir que o time do Goiás tem medo da torcida, deu para ver, isso ficou claro na descida do ônibus. Muito jogador meio com cara de espantado, com cara de assustado. E depois dentro de campo, você via que o time tinha medo de dar um passe de 5 metros, de virar jogo e errar, e a torcida talvez vaiar. Então são jogadores, não adianta. Nosso time é medroso. O nosso time sente a pressão. Não tem um time firme, aquele time que vai jogar, que vai embalar, não tem. Nosso time é isso aí. Eu acredito que já extraímos tudo que dava para extrair desse time. Agora é corrigir para tentar ir no detalhe, né? Esse time do Goiás aí você pode passar no liquidificador, não sai mais nenhuma gota. Esse aí é o futebol que a gente vai ter daqui até o fim da Série B. Não tira mais nada desse time, né? O treinador parece que já perdeu a mão, né? Já anda respondendo repórter. Então assim, perdeu a mão geral. Agora é ter cabeça fria, organizar a casa e tentar, né? Às vezes escalando um time certinho, não inventando moda, né? E tentar, né? Porque esse time aí, infelizmente, ele não tem mais o que apresentar. Acho que não tem nada novo a acontecer. E a diretoria do Goiás já deixou bem claro que, pelo visto, não vai se manifestar, não vai mandar ninguém embora, vai assim até o final do campeonato. Só nos resta contar com a sorte e confiar que esse time vai conseguir pelo menos uma vaguinha. Agora o Goiás garantido na Copa do Brasil já não se preocupa mais talvez com o título, né? Eu já joguei a toalha do título. Eu acho que esse time não tem condições de ser campeão. Se for, vai me surpreender bastante. Vou até para Trindade a pé para comemorar um título do Goiás se for campeão, porque eu acho quase que insalubre falar que o Goiás vai ser campeão dessa Série B com esse futebol. Eu não acredito que os deuses do futebol sejam tão vividos assim, né, nessa Série B para poder colocar o Goiás como campeão, não, né? O Goiás está sendo expurgado de todas as formas e eu não acredito em título mais, não.
mas que a gente belisque pelo menos uma das 4 vagas. O Atlético Paranaense chegou. Logo, vamos ver o Atlético Paranaense figurando aí na primeira colocação da competição, porque é um time que já vem de 6 partidas, 6 vitórias. A recuperação incrível, né? Já era esperada essa arrancada do Atlético Paranaense no final, até por todo o poder financeiro que tem. Mas agora nos resta acreditar, né? Torcer, ver como que esse time vai agora contra o Volta Redonda, depois joga em casa. São 3 jogos importantes. Talvez esses 3 jogos aí podem nos colocar de volta na Série A em caso de vitória, tá? Em caso de vitória, o Goiás fica muito próximo de garantir. Faltam 9 jogos, são 9 finais e o Goiás precisa ir pra cima, tá bom? Então é isso, galera. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo aqui para que chegue no número maior de pessoas, que a gente consiga crescer esse canal para trazer sempre novidades. Ó, vai rolar novidade para vocês. Vem aí o Boleiragem. Estamos montando um negócio aí muito bacana. Então você que gosta do meu trabalho, acompanhe, porque vai vir uma turma de peso, literalmente de peso, para poder falar de futebol, que é o cargo-chefe da casa, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais.